Olá, meus queridos amigos, eu sou o professor Diego Castro e hoje nós vamos abordar um tema muito específico, o tema do nome civil. E esse é um tema que está inserido dentro do contexto dos direitos da personalidade, previstos entre os artigos 11 e 21 do Código Civil. Então, para começar, eu não vou me delongar muito, antes de tudo, meus cumprimentos, bom dia, tarde ou noite, até mesmo madrugada, dependendo do horário em que você estiver assistindo esse vídeo. E nós vamos começar o nosso tema do nome civil. No Código Civil, o tema nome recebe um tratamento singelo, um tratamento discreto, artigos 16, 17, 18 e 19. Mas vocês vão perceber que na aula de hoje nós vamos muito além dos limites do Código Civil. Nós vamos estudar diversas leis que também tratam de forma relevante do nome. Mas a abordagem no Código Civil se resume a apenas 4 dispositivos. E friso, a aula de hoje ela não vai focar apenas no Código Civil, vai tratar de outras leis, principalmente da doutrina e da jurisprudência. Para começar, como já é de praxe, eu vou trazer para a nossa tela o nosso roteiro de aula. Acredito que eu vou conseguir fazer isso agora, ó, perfeito. Nosso tema, direitos da personalidade, mais especificamente direito ao nome. E nós vamos começar pela importância do nome, falaremos dos seus elementos, da imutabilidade relativa, comentaremos sobre as possibilidades de mudança do nome, tanto do prenome quanto do sobrenome, e falaremos brevemente sobre a proteção jurídica que o próprio Código Civil dá ao nome. Então vocês estão prontos para um rolê, pessoal? Sem delongas desnecessárias, comecemos o nosso tópico número 1, a importância e o conceito do nome. Antes de tudo, percebam comigo que quando a gente fala em nome, cada um de nós tem um nome. Pode acontecer de pessoas homônimas, pessoas com o mesmo nome. Mas eu quero que vocês percebam, antes de tudo, a importância do nome na sociedade. Porque se nós compreendermos a importância que o nome tem na sociedade, compreender o seu conceito, definir o nome, vai ser uma atividade muito mais fácil. Percebam comigo isso de antemão, que o nome ele não indica somente quem é você, ele indica também de onde você veio. Ele diz, você é fulano de tal, das famílias tal e tal, ou da família tal. Eu, por exemplo, sou Diego, Felipe, Otone, de Barros Castro. Eu tenho um monte de nome, na verdade eu tenho um monte de prenome, eu tenho 2 prenomes, Diego e Felipe, e tenho 3 sobrenomes, Otone, Barros Castro. Então, de antemão, olha que interessante, o nome ele serve para identificar a pessoa, e não somente isso. Ele também indica a procedência familiar da pessoa. A grande importância do nome na sociedade é nos individualizar, porque o ser humano ele vive em coletividade. E como nós vivemos em coletividade, como nós vivemos perto, próximos a diversos, a inúmeros, centenas, milhões de outros seres humanos, é importante que nós tenhamos aspectos designativos, que nós tenhamos algo que nos individualize. E o nome é um importantíssimo elemento designativo da pessoa, porque indica o seu nome, te individualiza, indica também a procedência familiar. Eu gosto muito tem uma fala de um jurista francês chamado Yoceran. Ele diz assim, olha, percebam, o nome ele nada mais é do que uma etiqueta pregada na testa de cada indivíduo. Então, quando nós pensarmos em nome, eu quero que vocês pensem em algo que tem uma importância salutar na sociedade, porque é algo que nos individualiza em meio aos nossos pares. Ah, Diego, mas tem gente que tem o mesmo nome. José da Silva, Maria da Penha. De fato, isso existe, é normal. Mas a pessoa não tem somente o nome como elemento designativo. Os meus pais servem para me diferenciar das outras pessoas, o lugar onde eu sou domiciliado. Então percebam que o nome ele tem uma função importante, que é identificar, individualizar o indivíduo. Ai, Diego, mas então, como é que eu posso conceituar o nome? Vamos colocar no caderno um conceito bacana, mas antes de anotarem, escutem o seguinte. O nome nada mais é do que um elemento designativo do indivíduo. Ele identifica a pessoa e indica a sua procedência familiar. Olha, porque você tem sobrenome. Ele identifica a pessoa, é o Diego, e indica a procedência familiar da família Otone de Barros Castro.
Então olha que interessante, vamos colocar isso no caderno. Nome é o elemento designativo da pessoa. Individualiza o indivíduo e indica sua procedência familiar. É o elemento designativo da pessoa, individualiza, identifica o indivíduo e indica a sua procedência familiar. Naturalmente, não vou me demorar muito aqui, porque é um vídeo, você pode voltar, você pode adiantar e etc. Então nós vamos passar agora, toda hora que eu bebo água, tá batendo água no meu nariz, mas isso eu supero. Galera, então percebam, nós já vimos o que é nome. É aquilo que identifica a pessoa. Mas não somente identifica a pessoa, indica também a procedência familiar dela. Agora, quais são? Vocês vão perceber que o nome é feito de um monte de pedacinho. O nome nada mais é do que a junção de um monte de elementos. Porque você tem isso que você chama de nome, que é o seu Diego, por exemplo. É o Isis, é o nome Erasmo, enfim. Nós temos um primeiro nome, mas nós também temos sobrenome. E a gente vai entender direitinho. Então nós vamos entender direitinho quais são os elementos do nome. O que compõe o nosso nome. Vocês vão perceber que o nome, ele é composto por prenome, por sobrenome, ele pode ter pseudônimo, ele pode ter agnome. Mas vamos voltar, vou colocar na tela para que vocês consigam acompanhar. Deixe-me, peraí que eu estou tomando uma coça, deu certinho. Vou deixar aqui embaixo, vou ficar aqui pertinho de vocês. Então vamos lá. Primeiro ponto. Elementos do, quer dizer, segundo ponto, né, a importância do conceito, nós já vimos, elementos do nome. Vocês vão perceber que isso que a gente chama de nome é formado por diversos elementos. E para que nós possamos compreender isso de forma definitiva, eu vou levá-los ao artigo 16 do Código Civil e ele é muito elucidativo acerca do tema. Venham comigo. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Opa, vamos lá de novo? Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Então, pessoal, primeiro ponto, o seu nome, ele é composto pela soma de prenome mais sobrenome. Mas aí vem aquela pergunta, tá bom, Diego, mas o que é o tal do prenome? O que é o tal do sobrenome? Me ajuda a diferenciar isso. Pessoal, prenome é isso que nós chamamos de primeiro nome. É o elemento do nome que é destinado a identificar, não a família, mas identificar o indivíduo. Também é conhecido como nome de batismo. Então, isso que a gente chama de prenome nada mais é do que o elemento que identifica a pessoa. É o chamado primeiro nome, ou então chamado de nome de batismo. É o Diego, é o Fernando, é o Cláudio, é a Daniela, é o Diego Felipe, porque o prenome, inclusive, coloquem no caderno, o conceito de prenome é o elemento cuja finalidade é identificar o indivíduo. É o elemento cuja finalidade é identificar o indivíduo. E coloquem uma observação. O prenome, ele é um elemento cuja finalidade é identificar o indivíduo e ele pode ser simples ou ele pode ser composto. O que é um prenome simples? Quando ele tem apenas uma palavra. É o Cláudio, é o Diego. Mas a pessoa pode ter um prenome composto. Eu tenho. É tipo mexicano. Diego Felipe. Fernando Luiz. Mexicano geralmente tem nome composto, as novelas mexicanas, né? Então, o prenome composto é quando ele é formado por mais de uma palavra. É o Diego Felipe, é o Luiz Cláudio, é a Maria Clara. Então, percebam que o prenome é o nosso primeiro nome. Então, quando você fala, meu nome é Diego, isso está errado. O seu nome não é Diego, o seu nome é Diego Felipe Antônio de Barros Castro. Porque a palavra nome refere-se à junção de prenome com sobrenome. Nós já vimos o que é prenome. Mas o que é o tal do sobrenome? Galerinha, sobrenome é o elemento do nome que indica a nossa procedência familiar. É o Diego Felipe Ottoni de Barros Castro. É chamado de patronímico ou nome de família. Coloque no caderno. Sobrenome é o elemento do nome cuja finalidade
é indicar a procedência familiar do indivíduo. É o elemento do nome, cuja finalidade é indicar a procedência familiar do indivíduo. Elemento do nome cuja finalidade é indicar a procedência familiar do indivíduo. Mas tudo bem, então o nome, pessoal, nada mais é do que a junção de prenome mais sobrenome. Prenome é a junção de... nome é a junção de prenome mais sobrenome. Entretanto, existem outros elementos que podem estar presentes no nome, mas não são obrigatórios. São elementos facultativos. Por exemplo, o tal do agnome. É um nome estranho, né? Agnome é um elemento cujo nome dele é estranho. O que é o agnome? Vocês já perceberam que existem pessoas dentro de uma mesma família que possuem exatamente o mesmo nome? É quando o filho quer homenagear o pai. E aí coloca no seu filho o mesmo nome do seu pai. É quando o indivíduo quer homenagear o seu pai. Aí ele coloca um neto no final. Se o meu filho tiver o mesmo nome que o meu, vai se chamar Diego Felipe Otônio de Barros Castro, filho. Ou Diego Felipe Otônio de Barros Castro, segundo. Então, percebam que o agnome, coloquem no caderno isso, é o elemento do nome voltado para distinguir, é o elemento do nome voltado a distinguir pessoas de uma mesma família, é o elemento do nome voltado a distinguir pessoas de uma mesma família com o mesmo nome. Aí coloquem exemplos. É o neto, o júnior, o filho, o segundo. Os exemplos são neto, júnior, primeiro, quer dizer, segundo, porque o primeiro já tem o próprio nome. Então percebam comigo que já falamos do prenome, do sobrenome, do agnome, mas existe um tal de pseudônimo também. O pseudônimo também conhecido como codinome. Existe também um elemento chamado pseudônimo. E o que é esse pseudônimo? Gente, o pseudônimo, escutem só, ele não é simplesmente um apelido. Tem muita gente que diz o seguinte, pseudônimo é um apelido. Não. O pseudônimo ele não é simplesmente um apelido. Ele é um apelido utilizado para a prática de uma atividade lícita. É o apelido utilizado, coloquem no caderno. É o apelido utilizado para a prática de uma atividade lícita. Nós temos inúmeros pseudônimos à nossa volta. Pelé é um pseudônimo para o Edson Arantes do Nascimento. O Lula, o ex-presidente, é um pseudônimo. Zezé de Camargo e Luciano é um pseudônimo. Então percebam comigo, Xuxa, Maria das Graças, o nome da Xuxa, ela incorporou o pseudônimo. Nós vamos perceber que o pseudônimo pode ser incluído ao nome da pessoa e que o pseudônimo recebe o mesmo nome. Olha que interessante. O pseudônimo recebe a mesma proteção jurídica que se atribui ao nome. Então, o pseudônimo, ele nada mais é do que um nome que você utiliza para a prática de uma atividade lícita. Então, suponhamos que você queira ser um escritor, mas não quer usar o seu nome. Você cria um pseudônimo e você utiliza esse pseudônimo e ele vai ter exatamente a mesma proteção que tem o nome. E posteriormente você pode, inclusive, incluí-lo ou substituir o seu prenome pelo seu pseudônimo. A própria Xuxa, hoje ela se chama Maria das Graças Xuxa Meneghel. Então, acho que o Gustavo Lima é um pseudônimo também, esse não é o nome verdadeiro dele. E prosseguindo, pessoal, olha que interessante, nós já vimos o prenome, o sobrenome, o agnome, o pseudônimo. Nós estamos caminhando a passos largos na análise do Código Civil em relação ao nome. E eu mencionei para vocês, apenas para fechar esses elementos inerentes ao nome, que o pseudônimo utilizado para a prática de atividades lícitas, ele recebe a mesma proteção que se dá ao nome. E eu vou trazer isso aqui na tela para que vocês consigam entender bem do que eu estou falando e para que fique muito claro. Conforme prometido, segue na tela, o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da mesma proteção que se dá ao nome. Então, pseudônimo é o apelido utilizado para praticar atividades lícitas e aí ele recebe a mesma proteção que se dá
ao nome. Agora, galerinha, vamos voltar lá para o nosso esquema que nós vamos estudar um negócio interessante, que é a imutabilidade relativa do nome. É um negócio bem interessante. Voltem comigo aqui na tela, por gentileza. Tá certinho aí? Tá certíssimo. Vamos lá. Percebam que nós já estudamos a importância e o conceito de nome. Nós vimos os elementos que compõem o nome. E agora eu quero estudar com vocês um princípio do nome, chamado imutabilidade relativa. É uma característica muito forte do nosso nome. Vocês conseguem perceber que, via de regra, a pessoa mantém-se com o mesmo nome pela vida inteira? É claro, Diego, mas ela casa, ela muda. Beleza, nós vamos tratar as hipóteses de alteração tanto do prenome quanto do sobrenome. Mas de antemão, eu quero que você perceba comigo algo interessante. O nome, via de regra, ele é imodificável. Perceba, via de regra, ele é imodificável. Isso significa dizer que normalmente o nome não vai mudar. Significa dizer que você, via de regra, vai passar a vida inteira com o mesmo nome. Mas primeiro ponto a se perguntar é que por que o nome ele é imodificável? Sabe por quê, pessoal? Por questões de segurança jurídica. Imagine que hoje você negociou com uma pessoa X e amanhã ela se chame Y, e depois de amanhã ela se chame V, e depois de amanhã ela se chame M. Então a regra é que o nosso nome seja imodificável para que nós possamos viver em uma sociedade com segurança jurídica, uma sociedade estável. Ora, se o nome é importante para me identificar, não é adequado que o meu nome modifique-se a todo momento. Então, se vocês quiserem colocar qualquer coisa no caderno, coloque o seguinte: a regra é a imutabilidade do nome por questões de segurança jurídica. A regra é a imutabilidade do nome por questões de segurança jurídica. Entretanto, quando eu digo que é a regra, e principalmente quando eu utilizo a expressão via de regra, você já parte do pressuposto que existirão exceções. Então, muito embora o nosso nome seja imodificável, existem exceções que permitem, vocês vão perceber que são diversas as situações, que permitem a alteração do nome. Por isso a imutabilidade, ela não é uma imutabilidade absoluta, ela é uma imutabilidade relativa. E se a nossa imutabilidade, e se a imutabilidade do nome ela é relativa, nós precisamos analisar as hipóteses de alteração do nome. Só que aqui eu quero bater um papo com vocês, vou trazer a tela por completo para mim. Pessoal, eu quero bater um papo com vocês aqui no seguinte sentido. As hipóteses de alteração do nome, vocês vão perceber que elas são inúmeras e eu vou colocar no caderninho. Nós vamos bater um papo sobre essas hipóteses de alteração tanto do prenome quanto do sobrenome. Entretanto, vocês vão perceber comigo que não existe na lei, na doutrina, uma sistematização tranquila, uma sistematização didática. Vocês vão perceber que uma hipótese de alteração está em uma lei, outra hipótese está em outra lei, outra hipótese está em outra lei. O próprio Código Civil, ele não traz hipóteses de alteração do nome. E a própria doutrina. A doutrina trata o tema de maneira um pouco bagunçada, sem muita organização. Eu vou colocar no caderno de vocês organizadíssimo, tá bom, pessoal? E ainda vou mencionar dispositivos e etc, etc. E por questões de orientação didática, para ficar mais organizado no caderno, eu vou subdividir as hipóteses de alteração. Eu vou mencionar, na verdade, quando a hipótese for de alteração do prenome, quando for hipótese de alteração do sobrenome, quando puder alterar tanto o prenome quanto o sobrenome, e aí a gente vai caminhando da forma mais organizada possível. Mas quero que se lembrem, vou trazer para a tela agora, o nosso tópico agora é comentários sobre as possibilidades de mudança de nome. E aí aqui dentro eu vou citar tanto hipóteses de alteração do prenome, quanto hipóteses de alteração do sobrenome. E para começar, vou trazer só o Diego para a tela agora. A primeira hipótese que eu quero mencionar com vocês, pessoal, é a hipótese mais simplória de todas. O seu nome, o seu prenome, o seu sobrenome podem ser alterados quando houver um evidente erro de grafia. Em vez de escrever Cláudio, foi registrado Cláudio. Percebe? Em vez de escrever Diego, foi escrito Deigo ou Dieog. Então, quando houver um evidente erro de grafia,
Essa alteração ela pode ser feita, segundo a Lei de Registros Públicos, inclusive sem que haja autorização judicial, porque vocês vão perceber que as hipóteses de alteração do prenome ou do sobrenome, com exceção do casamento, elas precisam ser, via de regra, judiciais. Mas nesse caso de erro crasso de grafia, ela não precisa sequer ser judicial, pode ser feita pelo próprio oficial do cartório. É normal que os oficiais eventualmente se recusem a fazer essa alteração, mas a Lei de Registros Públicos diz que essa alteração pode ser administrativa. Então, primeira hipótese, pessoal, se quiserem colocar isso no caderno, a primeira hipótese de alteração do nome é o erro de grafia. Isso está, se não me falha a memória, no artigo 110 da Lei de Registros Públicos. Artigo 110 da Lei de Registros Públicos. E esse artigo 110 da Lei de Registros Públicos, e essa lei é a Lei 6.015 de 73. Isso mesmo, Lei 6.015 de 73. Mas além do erro de grafia, existe uma outra possibilidade de alteração do prenome. E essa possibilidade ela é quando o prenome expuser o indivíduo ao ridículo. Perceba, se o prenome da pessoa expuser a pessoa ao ridículo ou causar grande sofrimento a ela, pode haver alteração desse prenome. Mas nesse caso, diferente da hipótese anterior, a alteração ela deve ser precedida de autorização judicial, ou seja, a pessoa vai ter que entrar com uma ação. Então percebam comigo, nós vimos a primeira hipótese, que é a hipótese de exposição ao ridículo, hipótese de erro de grafia. Segunda hipótese de alteração do prenome, quando ele expuser a pessoa ao ridículo. Um nome feio, um prenome feio, um prenome crasso, um prenome que se refira a partes íntimas, e etc. E para que vocês compreendam quando um nome expõe a pessoa em ridículo, de antemão, o oficial não deve nem registrar esse nome, mas se ele registrar, a pessoa pode alterar esse nome. Eu trouxe alguns exemplos aqui, que eu fiz uma breve pesquisa, escutei esses nomes. Barrigudinha Celeida, Bendiçande Branquinho Maracajá, Brasil Washington C.A. Júnior. Vamos pensar, eu tenho um outro aqui, cara, olha, Céu Azul do Sol Poente. Oh, meu Deus! Caso Raro e Amada, Clarice Badeu, caraca, Clarice Badeu Braz da Silva, colapso cardíaco da... O oficial que registra isso tem que responder por um processo administrativo muito pesado, porque ele não pode registrar. Vou pegar mais alguns exemplos aqui. Fridudindo Eulâmpio, Francisoreia, Doroteia Dórida, Homem Bom da Cunha Souto Maior. Eu conheci um rapaz chamado Diego Precioso. Hipotenusa Pereira, ilegível como é que é? Ilegível e inelegível. Então, quando o nome expuser a pessoa ao ridículo, ele também pode ser objeto de alteração. E além do erro de grafia, da exposição ao ridículo, tem uma hipótese de alteração que é interessante. Agora vamos ver mais uma hipótese de modificação, que é a inclusão de pseudônimos. Eu lhes disse lá atrás que o pseudônimo é um apelido utilizado para a prática de uma atividade ilícita. E quando você usa um pseudônimo, e que esse pseudônimo, olha que interessante, quando ele se torna um apelido público notório, quando as pessoas passam a te reconhecer por esse apelido, a pessoa pode inserir, ela pode incorporar o pseudônimo ao próprio nome. E isso está previsto na Lei de Registros Públicos, no artigo 58, se não me falha a memória. Agora, galera, e é simples, tanto que o pseudônimo você pode tanto incluí-lo quanto substituir o seu prenome. E eu friso que, nesse caso, você vai precisar de um processo judicial para isso. Então, nós já vimos as possibilidades de alteração do nome. Alteração do nome em razão de erro de grafia, alteração do nome em razão de exposição ao ridículo, em razão de inclusão do pseudônimo. Vejam como a nossa imutabilidade do nome realmente ela é relativa, porque o nome ele pode ser alterado em diversos momentos e de diversas formas. Mas prosseguindo, nós caminhamos para frente. E agora tem uma hipótese de alteração que é interessante. E anotem, ela se chama alteração imotivada ou modificação imotivada. E ela é prevista pela Lei de Registros Públicos, no artigo 56, e é uma alteração que pouca gente conhece. Perceba,
O seu nome, ele não foi escolhido por você. O meu nome não foi escolhido por mim. Foi escolhido pelos nossos pais. A lei nos dá uma oportunidade de, por motivos de foro íntimo, alterar o nosso nome. Mas isso tem um prazo para acontecer. Isso deve acontecer no primeiro ano da maioridade. Ou seja, completou 18 anos, até completar 19 anos. No primeiro ano da maioridade, você pode alterar o seu prenome sem que haja um motivo para isso. É a lei te dando oportunidade de alterar o seu nome e de escolher o seu próprio nome, o seu próprio prenome. Então, isso está, se não me falha a memória, no artigo 56 da Lei de Registros Públicos. Mas venham comigo, já vimos 4 hipóteses de alteração. Alteração por erro de grafia, por exposição ao ridículo, inclusão do pseudônimo. Já vimos a possibilidade decorrente da ausência de motivos, inclusive, mas que isso deve acontecer dentro de um lapso temporal de 1 ano, a contar da maioridade. Agora, outra hipótese, e uma hipótese interessante de alteração do prenome, é a adoção. Quando do processo de adoção, o adotado ele pode ter o seu prenome alterado. O sobrenome naturalmente será alterado porque vai haver inclusão do sobrenome dos adotantes, porque ele passa a ser filho. Mas a adoção também pode, na adoção, também pode haver a alteração do prenome do adotado. Coloquem isso também. A alteração do prenome em decorrência da adoção. Isso está no ECA, artigo 47, parágrafo 5º. Pode ser que eu esteja equivocado, mas acho que não. Artigo 47, parágrafo 5º do ECA. Percebam como nós já estamos complementando uma mão inteira de possibilidades de mudança do nome. Já vimos erro de grafia, exposição ao ridículo, inclusão de pseudônimo, alteração imotivada, adoção. Coloquem aí, próxima hipótese, programa de proteção à testemunha. Programa de proteção à testemunha. E perceba comigo, que agora a gente vai falar do programa de proteção à testemunha. Imagine uma pessoa que foi testemunha num processo criminal. E em razão disso, a vida dela começa a correr risco. E ela começa a ter o seu nome pesquisado pelas pessoas contra quem ela testemunhou e etc. Então, a Lei de Registros Públicos autoriza que o juiz criminal permita a alteração do nome do indivíduo que foi testemunha e que por isso está com a sua vida em risco. Então, coloquem mais uma hipótese. Inserção em programa de proteção à testemunha. Percebam que nós estamos criando um rol enorme de hipóteses de alteração do nome. Erro de grafia, exposição ao ridículo, modificação imotivada, inclusão de pseudônimo, adoção, programa de proteção à testemunha. Coloque aí mais uma hipótese. Tradução do nome do estrangeiro. Tradução do nome do estrangeiro. A lei de imigração brasileira permite que, terminado o processo de imigração, o indivíduo pode traduzir o seu nome. O Joseph pode virar José, o John pode virar João, o Richard pode virar Ricardo, o Robert pode virar Roberto. Então, mais uma hipótese que eu não vou me delongar é a tradução do nome do estrangeiro. Mas não são somente essas hipóteses. Tem uma hipótese específica, que é a situação do transexual. É interessante, pessoal, tratar também a hipótese, a situação do transexual, conforme eu acabei de mencionar. E o transexual ele passou por uma imensa luta. Hoje, como é que funciona hoje? Vou dar de plano a informação para vocês. Hoje o transexual, por tese firmada no STF em 2018, o transexual ele pode mudar o seu gênero e o seu nome, o seu prenome, no registro civil, independente de cirurgia. Perceba, o transexual ele pode modificar o seu prenome e o seu gênero no registro civil, independente de cirurgia. É óbvio que alguns cartórios vão se recusar. Isso pode ser feito, inclusive, no próprio cartório. Se o cartório se recusar, pela via judicial, isso vai poder acontecer. Mas isso foi por um longo lapso temporal de luta. De início, os transexuais não podiam alterar nem o nome e nem o sexo. Depois passaram a poder alterar isso somente depois da cirurgia, mas ficava lá a informação, é transexual. Hoje não. Muda-se o nome, muda-se o sexo, sem qualquer informação que possa constranger o transexual. Então, mais uma hipótese é a mudança em decorrência da transexualidade. Mas a gente precisa prosseguir porque existem outras hipóteses.
Percebam, agora eu falei muitas hipóteses do prenome, né? Agora eu vou falar um pouquinho de hipóteses de alteração do sobrenome. E eu vou falar bem en passant, porque aqui não tem muito problema acerca disso. Percebam, o sobrenome ele pode ser alterado pelo casamento, pelo divórcio, pela anulação do casamento. Quando você casa, tanto o homem quando do casamento, tanto o homem quanto a mulher podem incluir ao seu o sobrenome do outro. Tanto o homem quanto a mulher podem incluir ao seu o sobrenome do outro. E quando do divórcio, olha que interessante, pode voltar ao sobrenome de solteiro. Só que aqui algumas ponderações sobre o casamento, e percebam, não vou tratar com muito vagar, porque é uma aula online. Uma pergunta que eu sempre recebo é, Diego, as pessoas vão se casar. Elas podem suprimir o nome para incluir o sobrenome do outro? Por exemplo, imagine você, Diego, se chama Diego Felipe Antônio de Barros Castro. Se você, quando do seu casamento, você poderia suprimir o Castro, suprimir o Barros e etc? Pode. O STJ ele entende que a pessoa, quando ela casa, ela pode substituir o seu sobrenome pelo sobrenome da pessoa. Mas tem um limite. O sujeito não pode tirar todos os seus sobrenomes. Você pode substituir um dos seus sobrenomes, mas não todos. A expressão que o STJ usa é: não pode haver prejuízo à ancestralidade, ou seja, deve haver indicação de pelo menos uma família sua no seu sobrenome. Então eu tenho 3 sobrenomes, eu poderia tirar tranquilamente, mas o sujeito tem um só sobrenome, ele não pode substituir, ele pode apenas incluir quando do casamento. E aí, quando do divórcio, a pessoa pode voltar ao nome de solteiro, mas pode, ela não deve. Perceba que se você se casou e você vai se divorciar, você pode manter o sobrenome do marido ou da esposa. Então, o casamento é uma forma de alteração do sobrenome, o divórcio é uma forma de alteração do sobrenome, a adoção é uma forma de alteração do sobrenome. Tem um dispositivo legal interessante na Lei de Registros Públicos, que é o parágrafo 8º do artigo 57. E esse parágrafo 8º ele é um dispositivo que permite ao enteado ou à enteada incluir o sobrenome do seu padrasto ou da sua madrasta, sem que isso crie vínculo de paternidade. Perceba, você é filho de fulana, da Maria, seu pai morre, e aí você passa a ter muito afeto pelo seu padrasto. A Lei de Registros Públicos permite que se inclua o sobrenome do seu padrasto, sem tirar o do seu pai, para uma questão afetiva, uma questão de amor, uma questão de consideração, um ato de carinho. Uma hipótese interessante também de alteração do sobrenome é o reconhecimento posterior de paternidade. O sujeito não foi reconhecido pelo pai e posteriormente foi. E modernamente existe uma outra hipótese para fechar nossa aula. Na verdade, para fechar esse tópico de hipóteses de alteração tanto do prenome quanto do sobrenome, que é a hipótese da multiparentalidade. O STF, desde 2017, ele admite a tese da multiparentalidade. Ou seja, você pode ter mais de um pai e mais de uma mãe. Um pai biológico, um pai afetivo, isso é normal de acontecer. Um exemplo claro disso é a filha do latino. Ela é filha da Kelly Key. Biologicamente ela é filha do latino, mas ela reconhece no atual marido da Kelly Key como seu pai também. Então ela tem no registro de nascimento o nome do pai dela e o nome do latino. Olha que interessante. Então, outra hipótese de alteração do sobrenome é a multiparentalidade. Tese recente do STF, tese interessante. Então, caramba, nós vimos muitas informações aqui. Vejam as hipóteses de alteração tanto do prenome quanto do sobrenome. Nós falamos de exposição ao ridículo, erro de grafia, inclusão de pseudônimo, alteração imotivada, programa de proteção à testemunha. Nós vimos casamento, divórcio, adoção. Nós vimos a possibilidade de inclusão do sobrenome do padrasto ou da madrasta, reconhecimento tardio de paternidade, que é o reconhecimento posterior. Vimos a multiparentalidade, a transexualidade. Então são inúmeras as hipóteses de alteração, tanto do prenome quanto do sobrenome. E agora eu quero falar um pouquinho, eu vou trazer à tela para vocês alguns dispositivos legais, porque agora nós vamos falar o seguinte, olha, o nosso próximo tópico é a proteção jurídica atribuída ao nome. E aqui não tem muito segredo. Eu vou trazer a redação do Código Civil para nós analisarmos os artigos 16, 17, 18 e 19. Bacana, pessoal? Vou inclusive me tirar da tela aqui para colocar somente os dispositivos legais e nós vamos analisar
o artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome, já vimos. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Então voltem para mim, o nome ele é tão importante que ninguém pode usar o seu nome para te expor ao ridículo. Se isso acontecer, vocês vão se lembrar, vai acontecer violação ao direito da personalidade, o nome é um direito da personalidade, e a violação ao direito da personalidade ela tem consequências. Você pode mandar a pessoa parar essa exposição e pode pleitear também a condenação dela aos danos morais. Voltemos para a tela do dispositivo. Agora o artigo 18 do Código Civil, sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Óbvio, imagine você, um grande professor na área do direito, alguém usa seu nome em um cursinho para o qual você não deu autorização. E as pessoas matriculam-se naquele cursinho por conta da imagem, da sua imagem, do seu nome. Então, seu nome não pode ser utilizado sem autorização. Não pode se utilizar o nome alheio em propaganda comercial sem autorização. Artigo 19, para fechar nossa aula, vou trazer a vocês o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Voltem para o tio Diego. Galera, nós fizemos uma análise profunda do nome, falamos até de multiparentalidade, falamos de transexualidade, falamos de vários aspectos, abordamos a lei de registros públicos, lei de imigração, abordamos também, ECA. Então, abordamos o nome, suas nuances, sua importância, seus elementos, hipóteses de alteração. Espero que essa aula tenha lhe sido útil de alguma forma. Bacana? Um grande abraço do professor Diego. Contem sempre comigo. Se tiverem dúvidas, mandem aqui, na rede social, @Prof. Diego Castro. Fiquem à vontade para mandarem dúvidas. Um grande abraço, viu? Tamo junto, pessoal!